Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, prosperidade, avanço, crescimento, justiça total de Deus. Que tudo aquilo que estiver parado sejam processos, seja documentos, seja o que for, até mesmo injustiça nas portas, que seja visitada agora pela justiça do nosso Deus. Uma justiça total na tua vida, em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos salvação em toda a tua casa. Que todos, dentro do teu lar, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que eles conheçam a Cristo, que eles conheçam o Evangelho, que eles sejam cheios da presença de Jesus. Que dentro da tua casa haja amor em abundância, haja alegria em abundância, que dentro da tua casa haja provisões necessárias, não só para você viver, mas também para você abençoar. Eu oro em nome de Jesus e declaro também saúde a todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, que haja cura, cura total e cura completa. Meu Deus, livra eles do mal, livra eles da cilada de Satanás, do engano das trevas, de todo tipo de projeto do inimigo, que caia por terra toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária e obras de inveja contra essa empresa, contra a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para os teus filhos, dá graça para a vida deles, dá graça, dá favor para a vida deles, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, afasta toda pessoa, Senhor, que estiver trazendo atrapalhos para essa vida, que está trazendo confusão, pessoas enviadas pelo inimigo, afasta e conecta ela às pessoas certas. Apresenta para ela, Jesus, os teus amigos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Também oramos por céus abertos, oramos para que o Senhor renove nossas forças, renove nosso ânimo, oramos para que o Senhor nos fortaleça, porque no Senhor somos fortes. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, colocamos essa semana diante de ti, consagrando cada dia dessa semana, cada hora, cada segundo dessa semana, consagrando cada milímetro da nossa vida a Ti, te pedindo, Senhor, guarda-nos na entrada e na saída, guarda-nos em nossas decisões, nos dê sabedoria especial para vencermos também os nossos desafios e vencermos aquilo que se coloca no nosso caminho. No nome de Jesus Cristo, Pai, venceremos, conquistaremos debaixo da presença do nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte. Não dependemos de nós mesmos, dependemos do Senhor e da força do seu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui. Estamos ao vivo, exatamente, ao vivo, em pleno domingo, porque cremos no poder da oração. Cremos no poder de Jesus Cristo. Você que está aqui junto comigo, que se desafiou inclusive para colocar o seu relógio para despertar, para estar aqui no domingo, eu quero dizer para você que a sua busca, a sua entrega não é em vão. A sua busca e a sua entrega não é em vão. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes está muito fácil para a gente buscar, porque a gente busca só quando dá. Mas quando nós entregamos a Deus
o nosso tempo, entregamos a Deus mais da nossa vida, os resultados dessa entrega, os resultados de fazer mais, de fazer além da sua zona de conforto, eles são poderosos, eles são duradouros. Por isso eu agradeço a Deus de que cada um de vocês que ora aqui junto conosco está aprendendo a colocar Deus na frente da vida de vocês. Você vai ver, escuta isso que eu estou te dizendo, você vai ver no seu caminho, você que está orando mais, está se entregando mais, você vai ver a glória de Deus aí. Amém? E quando eu estava aqui começando a oração, senti uma dor bem aqui nessa região da palma da mão, sabe? Uma dor forte aqui. Seja você quem for, que está com dores na sua mão, ou que está com algum tipo de problema aqui, não sei se machucou, se fraturou, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Receba aí em nome de Jesus cura, milagre sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi. O testemunho é do Júlio e ele escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero compartilhar o testemunho de uma amiga chamada Vera. Desde 72, ela sofria com inflamações nos ouvidos, estava em tratamento, mas sem resultados. Durante a campanha da Carta para Deus, o Senhor revelou e orou e ela tomou posse e foi curada. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida e seu ministério. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu achei muito bonito o testemunho de uma mulher. Ela fez vários exames, havia feito vários tratamentos e continuava com zumbido no ouvido. Sabe, tem muita gente que tem esse tal de zumbido no ouvido. E ela, sabe, buscando tratamento aqui, buscando tratamento ali. Aí ela recebe um compartilhamento de uma oração e bem, sabe, no momento que ela clicou para ouvir a oração, eu estava na oração final. E o Senhor me mostrou isso, um zumbido no ouvido na hora da oração. Aí ela parou ali, orou comigo. Quando terminou a oração, ela foi fazer as coisas dela. Antes de dormir, ela reparou que não estava mais com aquele zumbido no ouvido. Dormiu. No outro dia, não teve mais aquele zumbido. No outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. Está curada. Já fazem alguns meses que ela, sabe, está completamente curada. Jesus cura. Jesus cura. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Jesus cura. Amém? É nisso que eu acredito. Ele cura. Nós não curamos ninguém, mas Ele sim. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo todo santo dia. Ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência com uma transferência. Como assim? Experiência com transferência. O batismo no Espírito Santo, você é cheio de Deus naquele dia e você recebe algo que é chamado de batismo no Espírito Santo. E nesse batismo no Espírito Santo, você recebe um dom. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo recebe esse dom, que se chama o dom de línguas estranhas. Podem falar o que quiserem, que isso é invencionice, que isso é não sei o quê. Não, isso é um dom. É o dom de línguas estranhas. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Não tinha curso teológico, não tinha conhecimento, sabe, de nada. Vim do mundo
vim do mundo, então não fui criado dentro de uma igreja evangélica, mas com 15 anos de idade eu tive essa experiência. Eu acredito no dom de línguas. Inclusive, para você que quer ser batizado no Espírito Santo, essa experiência, ela não é uma experiência, sabe, que é só para um grupo de pessoas. Não, é para você também. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Agora, mesmo que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, aliás, que ela seja batizada no Espírito Santo, que ela fale línguas estranhas, não significa que ela esteja cheia do Espírito Santo. Tem muita gente, sabe, que ora em línguas, mas não está cheio de Deus. Por que que não está cheio de Deus? Porque o dom que ela recebeu vai fluir, independente dela estar alinhada com Deus ou se ela estiver em pecado. Vai fluir porque é um dom. O dom flui. É isso que eu quero que você entenda. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que, sabe, ela transborda Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama servir as pessoas, ela ama orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus está sempre alinhando a sua vida com Deus, com a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala mal dos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está alinhada com o céu. É uma pessoa que ouve a Deus. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo e transbordar de várias maneiras, principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. E existem 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, crer em Jesus Cristo e aceitar a salvação, pois o Espírito Santo, ele é dado a quem crê. Então, não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Jesus tem que ser o Senhor, o Salvador da vida dela. Isso não tem negociação. Então Jesus precisa ser o Senhor da vida dela. E para Jesus ser o Senhor da nossa vida, tem que haver a entrega da nossa vida a Cristo. Segundo, pedir a Deus com fé para ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus dá generosamente quando você pede: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Moisés disse assim, no dia que o povo tinha aborrecido muito a Deus, e Deus disse assim: Moisés, sai da frente desse povo, porque eu não aguento mais esse povo. E o Senhor disse para ele: eu vou fazer através de ti eu vou fazer uma grande obra. E Moisés disse: não, Senhor, o que vão falar do Senhor? E o Senhor disse: tá bom, então vou enviar meu anjo para caminhar com vocês. E Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E quando eu vejo isso, eu sei que a presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe, subir no púlpito e falar coisas bonitas é uma coisa. Agora, subir no púlpito cheio da presença de Deus é outra bem diferente. Eu não quero me arriscar a subir no púlpito ou entrar aqui na oração e não estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E entenda, eu não quero ser cheio da presença de Deus apenas para estar publicamente com as pessoas. Eu quero estar cheio de Deus até quando eu estou assinando um contrato, até quando eu estou cuidando dos meus negócios. Eu quero ser cheio da presença de Deus quando eu estiver numa reunião com qualquer pessoa aqui dessa terra. Eu quero estar cheio do Espírito Santo quando eu estou com a minha família em casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estiver numa roda de amigos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Eu quero ser cheio do Espírito Santo na rua. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estou lá gravando, dentro do estúdio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo num restaurante. Eu quero ser cheio do Espírito Santo aonde eu estiver. Eu quero ser cheio de Deus na minha vida. Então, nós temos que pedir a Deus. Terceiro, busque uma vida santa, removendo pecados
mágoas e falta de perdão. Isso é essencial para a nossa vida. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que estar sempre nos rendendo a uma vida santa, porque Jesus disse que aquele que o ama iria guardar também os seus mandamentos. Está escrito também em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu também sou santo. Então a pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma vida de santidade. Ela precisa abandonar a mentira, ela precisa abandonar o ódio, ela precisa abandonar a raiva, ela precisa abandonar, a maledicência, ela precisa abandonar a imoralidade, ela precisa abandonar as mentiras. Ela precisa abandonar essas coisas, ela tem que ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que seja uma vida entregue a Deus. Aí você talvez diga assim, porque algumas pessoas se ofendem quando a gente fala de viver uma vida santa, porque elas dizem, isso é impossível de viver, isso só alguns conseguem viver, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro. Eu concordo com você, eu não sou perfeito, não tem ninguém nessa terra que seja perfeito. Nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, mas isso não nos isenta de procurar agradar a Deus. Isso não nos isenta de fazer a vontade de Deus, de procurar largar os erros, as sujeiras. Sabe, porque, gente, o mundo está sujo. E se a gente não se cuidar, a gente acaba se sujando também. É por isso que nós precisamos constantemente ser cheios do Espírito Santo, para o Espírito Santo lavar a nossa vida, para o Espírito Santo nos purificar, para o Espírito Santo nos libertar de maus pensamentos, nos libertar de atitudes erradas, nojentas, tóxicas. A quarta coisa é orar e esperar com fé a manifestação do Espírito Santo. E volto a dizer, isso pode incluir a manifestação do Espírito Santo em línguas estranhas, que é o dom de línguas. Eu ontem respondi uma pessoa que me perguntou sobre o batismo no Espírito Santo, por que ela não conseguia. Eu disse para ela que é necessário buscar e estar em ambientes onde as pessoas busquem mais de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, num culto, eu vejo isso, tem o momento da palavra, tem o momento do louvor, tem as orações que são feitas, mas não tem aquele momento de busca. Sabe, aquele momento onde a pessoa busca Deus para receber o batismo do Espírito Santo. Eu acredito que toda igreja tem que ter esse momento. Sabe, o momento de buscar o batismo do Espírito Santo, o momento de buscar mais a presença de Deus, porque é a presença do Espírito Santo que vai energizar o nosso espírito. É a presença do Espírito Santo que vai nos fortalecer. E você sabe, gente, esse mundo que a gente vive não está de brincadeira. Sabe, esse mundo que a gente vive quer nos bater de uma maneira, sabe, a nos calar, quer nos bater de várias maneiras para que a gente viva entristecido. Então, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai nos fortalecer para os bons momentos e para os momentos maus também. E entenda, eu não estou falando isso para quem vive dentro de uma igreja, estou falando isso para todos. O médico tem que ser cheio do Espírito Santo, né? O deputado que serve a Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. O empresário que tem muitos funcionários tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não importa, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. A quinta coisa que nós precisamos para sermos cheios do Espírito Santo é ter um devocional. Você sabe, eu estou sempre falando dos meus livros, não é? Porque esse como é que eu posso dizer? É o trabalho também que Deus me deu, falar dos meus livros, certo? Eu não sou sustentado por uma igreja, então eu tenho livros, eu tenho várias coisas, porque hoje, enfim, temos N responsabilidades. E eu sempre digo para as pessoas, antes de você ler os meus livros, pega a Bíblia, leia a Bíblia e depois você pega os livros. Por que eu digo isso para as pessoas? Porque os meus livros podem conter erros,
porque foram escritos por uma pessoa humana. Agora, a palavra de Deus não tem erro nenhum. Você pode acreditar nela. E um detalhe, a palavra é 100% comida espiritual. 100% comida espiritual. Então você tem que ter um devocional, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias. Sexta coisa, jejuar e se afastar das más influências. Gente, eu tenho falado muito de jejum nesses dias, inclusive o propósito que eu vou começar amanhã, vai ser um propósito de jejum, porque Deus tem me tocado muito que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, certo? E precisamos buscar Deus, e o jejum é um meio, sabe, de você se aproximar de Deus, através da oração e do jejum, são duas coisas. Eu não sei se você ouviu a minha live que eu ministrei ontem, mas eu falei que o jejum é como um segundo motor, né? A oração é um motor e o jejum é como um segundo motor. É por isso que eu acredito que nós precisamos jejuar e se afastar das más influências. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a internet tá cheio de pessoas boas e de pessoas que você tem que ter cuidado ao ouvi-las. Por quê? Porque às vezes elas vão, de alguma maneira, colocar dúvida na sua fé, elas vão lhe desanimar, lhe entristecer, porque elas vão falar só de assuntos negativos. E eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de gente hoje que fica falando mal dos outros para tentar crescer à custa dos outros, tem muito. E nós precisamos ter discernimento, porque não é tudo que se ouve que é verdade. Eu acredito que antes de você falar de uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa. É impossível eu falar de você se eu não te conheço. Às vezes eu te conheço só de ouvir falar. Mas quando eu conheço você pessoalmente, muda completamente a minha perspectiva de você. Então nós temos que, sabe, tem coisas que é falado que não é verdade. Mas você só vai saber que não é verdade se você confirmar se aproximando daquela pessoa. Cuidado para não contaminar o teu coração. E a última coisa é estar aberto e disposto a receber o Espírito Santo com mais ousadia e sem medo, confiando nas promessas do Senhor para a sua vida. Então, meu conselho para você que quer uma vida mais próxima do Espírito Santo é se entregue a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo, porque isso vai fazer diferença em toda a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91. Quero também falar para você da nossa campanha de oração, nosso propósito, né? Que vamos começar amanhã. Olha só, é a oração da vida extraordinária. Aqui vão ser 21 dias. Você vai marcando aqui. E tem 7 áreas: espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. 21 dias. Eu estarei orando, profetizando, apresentando diante de Deus às 6 da manhã às 18 horas. Vai começar amanhã esse propósito. Você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius7.com.br. É gratuito para você baixar, tá? Eu não consegui baixar, o que eu faço? Pega uma folha em branco e faz as 7 áreas, certo? As 7 áreas que estão aqui e vamos apresentar diante de Deus por 21 dias. Aí um detalhe, nesses 21 dias procure estar ao vivo comigo. Eu vou diminuir o tempo da oração para 15 minutos, para que todos possam estar do início ao fim das orações comigo. E se tiver um dia que eu não conseguir, que eu me atrasar ou que eu entrar no trabalho, daí ora depois, tá? Não tem problema. Mas sempre que você puder, você vai entrar ao vivo comigo, em nome de Jesus, certo? Eu vou convidar você a participar desse propósito. É o que Deus colocou no meu coração. E eu estarei em jejum. Se você quiser entrar em jejum comigo, você entra. Se você não puder, só ora. Mas eu estarei os 21 dias em propósito de jejum. Eu vou ter que alternar os meus jejuns, porque eu preciso de energia, enfim, né? Mas eu sempre vou tirar uma refeição, ou vou tirar um café, ou vou tirar uma coisa que eu gosto muito. É o meu propósito de jejum. Eu vou estar os 21 dias aqui, batendo, sabe? Porque eu creio numa vida extraordinária por meio de Jesus, certo? Então convido você a participar, vai começar amanhã às 6 e 7 da manhã.
e você é nosso convidado. Você pode baixar gratuitamente ou, se não conseguir baixar, né, que se você baixar, depois você pode colocar aí no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, tá? Essa planilha aqui da vida extraordinária. Muito bem. Eu quero agora orar por você, quero te abençoar. Hoje eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, certo? Estarei ministrando, inclusive, no final do culto, sobre pessoas doentes fisicamente e emocionalmente. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Amém? Eu não curo ninguém, nem uma dor de cabeça, mas Jesus cura. E eu estarei fazendo essa oração especial hoje por doentes físicos e pessoas que estão doentes dentro da alma, nas emoções. Eu convido você a estar junto comigo, certo? Hoje, inclusive, vou ministrar uma palavra muito poderosa. Hoje, tanto você que vai escutar online, quanto você que vai estar no presencial, vai valer a pena. Pode ter certeza. Amém? Salmos 91. Eu tenho que me hidratar, tomar um pouco mais de água. Ultimamente é uma ordem para mim. Salmos 91, deixa eu declarar, diz assim: e você que está aí ao vivo comigo, eu quero pedir que você compartilhe não com 10, mas com o máximo de pessoas que você puder agora essa oração. Amém? Você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração agora. Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para o Luiz. O Senhor está curando teus pulmões. O Senhor está operando um milagre no teu pulmão agora. Seja tocado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para Solange. Solange, o Senhor te visita nessa hora. E sabe o que o Senhor me mostra, Solange? O Senhor me mostra uma restituição que vai acontecer na tua vida. Uma restituição de algo que foi perdido de forma injusta. O Senhor vai trazer uma restituição na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que trabalha numa empresa ou num lugar que o número 1000 faz parte do logo dessa empresa. Deus está visitando, destravando contratos, abençoando você nesse lugar, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, e também quero liberar uma palavra para o Dr. Roberto. O Senhor te visita nessa hora, Roberto, e o Senhor está tirando coisas que estavam, tirando a tua paz. Eu não sei se era um processo que você estava, ou se é algo que você estava, isso estava lhe incomodando. O Senhor está te dando vitória e você vai ver movimentações disso nos próximos dias, em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Tem muita gente com dores nos braços aqui. Ombros, braços. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa, meu Pai, que está sendo visitada pelo Teu poder, que está sendo tocada pela Tua graça. Senhor, que neste momento ela receba um toque sobrenatural do Senhor. Que ela receba um toque sobrenatural do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus. Todo tipo de infecção, de alergias, de câncer, de feridas, todo tipo de problemas no sangue, na pressão,
Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus. Jesus, é Tu que cura. E eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres. Senhor, aquele que crê, aquele que está invocando o nome de Jesus agora, eu declaro saúde sobre a tua vida, que haja saúde sobre você. Senhor, nós oramos também para que todo mal que avança contra a nossa vida, que por 7 caminhos bata em retirada. Eu oro quebrando completamente todo tipo de ataque das trevas contra a nossa vida, contra a nossa casa. E declaramos, Pai, que estamos protegidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cremos que estamos guardados de todos os lados pelo Senhor. Tu és fiel, Tu és poderoso. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade e abre portas, Pai. Eu oro para que portas se abram, eu oro para que milagres sejam liberados e oro também para que a justiça divina se manifeste em favor dessa vida, em favor da sua casa, em favor dos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Que todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa não prevaleça, mas que o Senhor dê força para ela, que o Senhor dê coragem para ela, que o Senhor dê um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. Abençoe sua família, abençoe sua semana. Eu apresento diante de Ti cada oração que está sendo colocada aqui nos comentários, cada pedido, cada clamor, cada lágrima, cada pai que ora pelos filhos, cada mãe que está orando pelos filhos, cada esposa que está orando pelo seu marido. Senhor, visita com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. O Senhor te visite. Compartilhe essa oração. Às 9 da manhã, eu espero você ou no presencial ou no online. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz na tua vida, alegria, prosperidade, abundância e justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida. Senhor, Tu és o juiz de toda a terra. Confiamos em Ti contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda contrariedade. Oramos também liberando uma palavra para que haja justiça em nossas portas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que foi usado ou foi feito para nos prejudicar ou para impedir com que algo chegasse a nós, oramos e pedimos uma restituição do Senhor, total e completa. Também oramos para que haja salvação total dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconhecemos a nossa dependência, a nossa humanidade e declaramos que Tu és Deus em nossa vida. Por isso oramos pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder daquele que cura, Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, cremos em Jesus e declaramos saúde divina, tocando o teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Leva embora, Pai, todo tipo de alergia, leva embora toda infecção, toda inflamação, todo câncer, todas as dores no corpo, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, Ele cura. Creia, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre a tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Eu creio. Eu quero fazer uma segunda oração por você e no final aqui dessa live eu vou estar orando por pessoas que sentem dores no corpo, muitas dores. Tem gente que sente o dia inteiro dor no corpo, dor nas costas, dor nas juntas, dor na cabeça,
Eu vou estar orando por isso no final hoje aqui. Eu vou estar orando também por mulheres que desejam muito engravidar. Eu tenho dito aqui que eu creio que Jesus Cristo cura. A nossa fé está nele. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus opera milagres e a nossa fé está em Jesus. Eu tenho me sentido impelido, assim, de forma muito forte, a orar pelos doentes, sabe? A colocar as pessoas diante de Deus, a orar pela saúde delas. E se você conhece pessoas que estão doentes, manda essa oração para essa pessoa. Ainda que ela esteja numa CTI, se tem alguém lá com ela, manda para essa pessoa que está de acompanhante no hospital, para que ligue a oração, pode ser bem baixinho, próximo dessa pessoa, em o nome de Jesus. Quero pedir também para você que você compartilhe essa oração com amigos, com pessoas queridas que você conhece, com familiares, em grupos, em listas de transmissão, compartilhe essa oração. Deus me deu uma missão. E a missão que Deus me deu era e é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que eu puder. E eu tenho feito isso no Brasil, fora do Brasil. Já ministrei a palavra na Itália, já ministrei a palavra em Portugal, já ministrei a palavra nos Estados Unidos, já ministrei a palavra em Honduras, já ministrei a palavra, enfim, em muitos lugares por onde Deus me levou, Uruguai, enfim, Argentina. Deus tem me levado a muitos lugares e eu sou grato a Deus por isso, programas de televisão, enfim, Deus é maravilhoso e essa é a nossa missão. E se Deus colocou você aí, não é só para você, sabe, receber, é para você também ser um compartilhador e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? As bênçãos não podem parar em nós. As bênçãos não podem parar em nós. Nós precisamos ser um compartilhador. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Ou seja, o que vinha nas mãos de Jesus multiplicava. E o que vem nas tuas mãos para em você? Ou é multiplicado? É isso. Então, se você puder, ou se Deus lhe der uma estratégia de você multiplicar a minha mensagem, compartilhando nos grupos, mandando para pessoas, faça isso agora, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você e no final vou fazer essa oração especial, tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Existe um propósito de você estar aí, assim como existe um propósito de eu estar aqui. Amém? No nosso propósito de vida, nós vamos passar por alguns períodos de dor. E isso não é, sabe, inerente a uma pessoa só, ou a duas, ou a algumas. Todos passam por momentos de dor. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições são as dores da vida. Coisas que você não gostaria de passar e que você acaba passando. Todo campeão conhece a dor. Todo campeão. Se a história de Rocky Balboa fosse uma história verdadeira, então ele diria, sim, o campeão tem que levar um pouco de dor para ele sair com o cinturão. E assim é tudo na vida. Toda pessoa que começa a construir uma coisa, ela não vai ter só flores pela frente, ela não vai ter só elogios pela frente, não, ela vai ter desafios. Ela vai ter que vencer crises financeiras. Ela vai ter que ter uma equipe com ela e essa equipe não é perfeita. Então, as dores, os períodos de dor, eles fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Perder alguém, certo? Eu ouvi falar que um pastor não é um pastor se ele nunca fez um funeral. Né? Por quê? Porque a vida humana é nascer, crescer e um dia morrer. Eu perdi as contas de quantos velórios eu já participei, aonde eu compartilhei palavra, pessoas que foram muito queridas para a gente. E eu entendo que a vida humana, na vida humana, as pessoas têm que conhecerem, né, o que é a dor e o que ela representa. Inclusive, eu creio, como a Bíblia diz, que
o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque é a dor, né? As pessoas enfrentam a dor e elas têm que aprender a lidar com a dor. Deus nos chamou para aprender a lidar com a dor. E mais, também achar formas de vencer ela. Certo? Porque até para a dor da perda tem uma cura. Até para a dor, sabe, onde o ser humano ele se questiona e ele se pergunta do propósito da vida, né? E quando ele vê os entes queridos partindo, ele pensa, para onde eu vou? Bem, Jesus também tem a resposta para essa dor. Ou seja, por meio dele nós temos salvação. Então Jesus tem a resposta para toda a dor do ser humano. Então toda dor tem uma resposta. Toda dor tem uma resposta. E você encontra essa resposta em Cristo e na palavra dele. A dor é algo desconfortável, gerado por uma desordem no seu corpo, na sua casa, na sua vida. A dor é um desconforto criado pelo surgimento sobrenatural de uma pessoa também. Um período ou um milagre que o Senhor está trazendo em sua vida. As mães experimentam a dor quando dão à luz a seus filhos. Jesus experimentou a dor. Em 2 Coríntios 11, 27, a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O grande apóstolo Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, um homem que teve a sua vida transformada por Deus, que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Esse homem falou sobre a dor. Porque é impossível você viver aqui nessa terra sem você ter que enfrentar e vencer esses períodos de dor. Quantas vezes? Sabe, eu atendi pessoas com uma dor muito grande, de perda, uma dor de traição, uma dor de enfermidade na família, dentro de casa. Então, são coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. E existe algumas chaves que eu quero dar para você hoje, certo? Para você vencer a dor. Eu quero falar de 4 chaves rapidamente. A primeira, quando você estiver enfrentando dor, recuse o pânico. Acalme-se. Tire um tempo para ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Lamentações 3, 25 e 26, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, em vez de nós ficarmos desesperados em um momento de dor, nós temos que recusar o pânico. Escreva isso aqui nos comentários. Recuse o pânico. Certo? Essa deve ser uma direção para as nossas vidas. Recuse o pânico. Porque o diabo sempre quer atear fogo nas nossas emoções. Fazer com que nos desesperemos. Fazer com que nos entristeçamos profundamente. Mas não. Nós devemos ir a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo vai trazer a calmaria no meio da tempestade. A segunda coisa, esteja determinado a manter-se buscando o Senhor mesmo nas experiências dolorosas, focando nas promessas de Deus. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Em 2 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, que era seu protegido, escrevendo assim, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, agora que você está nesse período de dor, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que se manter firme. Você vai ter que acreditar em Jesus, na palavra dele, na promessa dele, que ele está com você. Ou seja, nós não podemos deixar com que as dores da vida nos tirem da presença do Senhor. Ao contrário, as dores da vida devem, eu posso dizer, ser combustível para nós buscarmos mais ao Senhor, para nos rendermos mais ao Senhor, porque eu sei de uma coisa, quando você está enfrentando um ataque, quando você está enfrentando injustiças, isso eu sei já de vários momentos da minha vida, o que a gente precisa, às vezes, não é dinheiro,
o que a gente precisa, às vezes não é nem de conversar com alguém, porque às vezes você vai conversar com alguém e você pode até tirar um pouco daquilo de dentro de você, mas não vai resolver. Mas o que você precisa quando você está passando por um momento difícil é de força de Deus. Força para suportar aquele momento, força para lidar com as batalhas na sua mente, força, sabe, para lidar com as coisas que estão em seu entorno. Então, nós só conseguiremos verdadeiramente vencer e suportar as dificuldades da vida se nós nos colocarmos diante de Deus. Se nos colocarmos diante de Deus e nos mantivermos firmes no propósito do Senhor. Então, peça força a Deus. É o que você precisa nesse momento. Você precisa de força de Deus. Força para pensar, força para se reorganizar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Terceira coisa, mantenha o jejum e seja fortalecido, absorvendo a palavra de Deus diariamente. Em Efésios 6,14 a Bíblia diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética. Podem querer te destruir, mas aquele que te constrói todos os dias jamais permitirá com que o justo seja desamparado. Você não será desamparado, porque Deus está construindo a tua vida todos os dias. Então você pode levar uma pancada aqui, outra pancada ali, não se desespere. Se eles quebrarem alguma coisa, Deus vai lá e reconstrói. Tudo o que você tem que fazer é permanecer firme em Deus. E o jejum vai nos ajudar. Eu tenho falado sobre o jejum, eu não sei se você viu, mas eu já fiz 2 lives sobre isso. Eu fiz ontem, sabe? Eu fiz hoje, eu fiz inclusive ao vivo a live hoje, falando sobre o jejum poderoso, porque eu acredito no poder do jejum. Você não tem ideia como eu já explorei essa prática espiritual no sentido de, em momentos de grande batalha, sabe, de eu me colocar em jejum e em oração. Eu acredito com toda a força do meu ser que o jejum é muito poderoso. O jejum e a oração, né? Porque só o jejum não funciona. Na verdade, funciona como, né, dieta, cuidado do corpo, essas coisas. Mas o jejum, para ele se tornar um jejum espiritual, ele precisa estar junto com a oração. É isso que amplifica o poder, né? É o jejum aliado à oração. Agora, a quarta coisa que vai ajudar você em um período de dor, em um momento de dificuldade, é lembrar a si mesmo que a dor vai passar. É como eu declarei, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas, as pancadas que a gente leva na vida duram um momento, certo? Você sabe quando que algumas lutas duram mais? É quando você faz uma coisa errada que não deveria fazer. Porque são 2 coisas diferentes. A dor de uma injustiça, certo? E a dor de algo causado pela gente. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa que não deve. Ela cometeu um crime, um exemplo, certo? Então, Deus perdoa ela? Perdoa, mas não isenta ela das consequências. As consequências ela vai ter que responder diante dos homens. Por quê? Porque é assim. Quando você é injustiçado, Deus te livra. Dura um momento essa dor quando você é injustiçado. Agora, quando você é o causador de algo, você fez uma coisa errada, Deus também te perdoa, porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso, certo? Jesus, quando nós pensarmos em Jesus, nós temos que pensar não só em salvação, mas em misericórdia. Sempre lembre disso. Quando eu pensar em Jesus, eu não estou pensando só na minha salvação, estou pensando também na misericórdia, no amor, na graça de Deus em meu favor.
Só que a dor que você causa aos outros, a dor que é causada a outra pessoa tem uma consequência. E essa dura mais. É por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que não sejamos motivo de viver uma coisa assim a longo prazo por nossa culpa, por nossa imaturidade, por nosso desrespeito, entende? Então, lembre-se, a dor vai passar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O choro vai passar e a alegria vai nascer. Você vai enxugar as lágrimas, você vai cantar o hino da vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você não vai ficar para sempre nessa dor. Amém? Você não vai ficar para sempre. O Deus que luta por você está pleiteando nesse momento a tua batalha. Ele não vai te desamparar. Em nome de Jesus. Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Eu tenho um anúncio muito importante para dar para você. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Oração da vida extraordinária. Tá vendo aí? Tá? Deus me tocou de fazer 21 dias de oração e jejum por uma vida extraordinária. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, aqui tem várias áreas. A área espiritual, nós vamos orar, você vai escrever aqui, tá? A área familiar, a área financeira, a área emocional, os relacionamentos. Talvez você está brigado com alguém, ou você quer se acertar com alguém. A área da saúde, tanto saúde física quanto saúde emocional. E aqui justiça e livramento. Se você está no meio de um processo, você quer uma aceleração, ou você está querendo um livramento de Deus sobre algo, certo? Você vai escrever aqui. E aqui embaixo, você vai marcar os dias que você vai participar. Aonde que você consegue, tá, essa planilha aqui? Você vai conseguir essa planilha lá no meu site, gratuitamente, www.vinicius07.com.br. Ah, eu não consegui baixar. Às vezes a pessoa lá tenta e não conseguiu. Pega uma folha em branco, tá? E pega essas 7 áreas aqui, ó. Essas 7 áreas. Bate um print aí, tá? Da tela. E você faz na folha em branco se não conseguir baixar. Mas é fácil de baixar, tá? Mas eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem. Daí você mesmo faz, tá? A oração da vida extraordinária. Nós vamos apresentar por 21 dias. Eu estarei em jejum. Se você não puder estar em jejum, fica tranquilo. Mas eu estarei em jejum durante os 21 dias. O meu jejum não vai ser total, vai ser parcial, então vou fazer um período do dia de jejum, talvez vou alternar também, um dia eu fico sem doce, outro dia eu fico sem uma coisa ou sem outra. Eu vou alternar durante os 21 dias, porque eu já venho de um jejum de 7 dias, né? Eu já venho de um jejum de 7 dias, então eu tenho que maneirar, mas eu irei fazer, ok? Muito bem. E se você quiser participar, começa segunda-feira. E eu gostaria de pedir a gentileza, né? Eu creio que Deus, como eu tenho dito, não nos conectou por acaso. Então eu gostaria que você compartilhasse, né, essa bênção que nós vamos começar na segunda-feira, orar pela vida extraordinária, fazer nossos planos diante de Deus, orar e jejuar para que oposições espirituais sejam quebradas, para que vitórias cheguem, para que milagres sejam liberados. Eu creio em propósitos de oração. Amém? Eu creio em propósitos de oração. Eu creio e convido você, assim como Daniel ficou 21 dias orando e jejuando, nós vamos ficar nesse propósito. E vamos ter respostas de Deus, eu creio. Amém? Então eu convido você a usar a sua fé. Esse é o momento de você usar a sua fé. Aí um detalhe. Nesse propósito aqui da vida extraordinária, eu vou fazer uma coisa diferente. Olha o que eu vou fazer. As orações que nós temos aqui diárias, eu vou fazer elas de 15 minutos, tá? Talvez tenha algum dia que passe 1 minuto ou de menos de 1 minuto, não tem problema, mas eu vou reduzir. Por quê? Porque eu gostaria muito que você fizesse ao vivo essa oração comigo todos os dias. Fizesse ao vivo. É por isso que eu vou diminuir o tempo da oração para você poder dar tempo de ir para o trabalho, uma coisa assim. Ah, mas e se tiver um dia que eu não conseguir? Tranquilo. Um dia que você não conseguir, você ora depois, tá? Não tem problema. Não tem problema.
Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar com muita fé e vamos estar ao vivo juntos, tá? Às 6 e 7 da manhã e 18 horas, em ponto. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. É algo que Deus colocou no meu coração, vai movimentar muita coisa, vai ser uma grande bênção, amém? E você é nosso convidado, é convidado para estar com a gente aí, em nome de Jesus, amém? Muito bem. E amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, estarei orando no final do culto, inclusive, por pessoas doentes fisicamente e doenças emocionais, tá? Então eu estarei orando amanhã. Amanhã, depois do culto, amanhã eu tenho uma palavra, gente, que eu estou preparando essa palavra eu tenho que me segurar para não chorar nela, sabe? Porque eu estou estudando as características de Jesus e eu vejo assim, o quanto às vezes a gente está distante, né? Como Jesus era e como a gente é. E amanhã eu vou compartilhar essa palavra. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Você é nosso convidado para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. E você é meu convidado para estar tanto no presencial quanto no online. Amém? Muito bem. Salmo 91. E deixa eu falar aqui rapidamente para você. Esses aqui são nossos devocionais, né? Os 2 devocionais juntos tem ao total 700 e poucas orações, né? Então vai te abençoar muito antes de você começar seu dia com a palavra de Deus, com direção de Deus para a tua vida. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Dê de presente para alguém, dê de presente, você mesmo faça os devocionais. Sabe, são 5 minutinhos para você fazer um devocional, com calma. Isso eu estou falando com calma, né? Mas vai fazer muita diferença na sua vida, muita diferença, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: a dor vai passar e a alegria vai surgir. Escreve aí com fé, amém? Escreve com fé: a dor vai passar e a alegria vai surgir. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Estamos conectados numa fé, estamos conectados num Espírito só e cremos, Jesus. Invocamos o Teu nome, Jesus. Tu és o Cristo vivo, Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Tu és, ó Deus, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus que tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. Por isso, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as dores da vida, os momentos de dor, os períodos de dor, e Te pedimos, Senhor, traga livramento, traga restauração, traga mudança, e no nome de Jesus pedimos a justiça total de Deus e completa. Que toda injustiça caia por terra, que toda maldade caia por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito. Senhor Deus, cobre com o Teu sangue a vida dessa pessoa, cobre com o Teu sangue sua família, cobre com o Teu sangue o lar dessa pessoa e livra do mal, livra do laço
de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, que caia por terra tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que vem contra essa pessoa, que não prospere. E eu oro também por toda pessoa, Pai, que tem sentido dores no corpo, dores nas juntas, nas costas. Jesus, tu cura. A nossa fé está em ti. Por isso oramos pela cura total e completa dessa pessoa e que as dores vão embora em nome de Jesus Cristo. Também eu oro por toda mulher que deseja engravidar. Senhor, tu és um Deus em milagres, toca na vida dela, toca na vida do seu cônjuge e opera um milagre nesse casal. Eu quero declarar um milagre de Deus sobre essa família, no nome de Jesus. E pedimos, nosso Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos uma boa noite de sono na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E recado importante. Segunda-feira eu vou começar o treinamento profético dentro da academia aqui no Global. É o módulo mais importante do ano e vai começar na segunda-feira. Para você que é meu aluno e você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, 6 da manhã. Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Viu? Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e até mais. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol que ilumina todos tus muros. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.